Oi, eu sou André Andriotti e hoje eu vim explicar como eu implementei o TAD fila usando pilhas estáticas. Primeiramente, eu utilizei 5 arquivos, o staticstack.h e o cpp, que é o TAD stack, os originais. E recriei o staticquery.h e o cpp para implementar essa mudança. E também tem o main. Para a função create, eu apenas retornei a função create da stack.cpp, que já gera essa estrutura de static stack. E na main eu só atribuí a variável query. Bom, o inquiry já foi um pouquinho mais complicado. Primeiramente eu verifiquei se a fila estava cheia e então eu precisei de uma pilha auxiliar para poder adicionar o elemento e depois voltar à fila original. Então eu criei uma função reverse no staticstack.cpp por questão de organização, e essa função ela cria uma nova stack, porém invertida. Então, primeiramente eu passei a query como uma nova stack auxiliar e ela é invertida. E então eu pude adicionar o elemento nessa stack invertida e depois eu fiz a mesma função reverse para voltar para a fila original. E no main eu só chamei a função normalmente. Bom, para o dquery, a função pop da static stack funciona perfeitamente com a minha implementação. Então eu apenas retornei essa função pop do staticstack.cpp e na main eu chamei a função normalmente, a função dquery. Na função size, eu retornei a constante da staticstack.h, no caso a static stack capacity, que carrega a capacidade da nossa pilha, no caso a query. E no main eu chamei a função dentro de um cout. Na função count, eu retornei o query.current, que é uma variável que carrega a quantidade de elementos da pilha. E no main eu chamei a função num cout. Na função exempt, eu utilizei essa expressão query.current igual a zero, que faz o quê? Se for igual a zero, vai retornar true, ou seja, está vazia. E se não for, vai retornar false, que é exatamente como eu implementei na main.cpp. Para a função front, primeiro eu verifico se a fila está vazia. Se estiver, vai retornar o valor contra a barra zero, que é o char nulo. E se não tiver, ele vai retornar o elemento que está na frente da fila, ou seja, o query.values na posição current-1. E no main eu chamei essa função também dentro de um cout. E por fim, a função clear, eu utilizei um while, que a condição é enquanto a fila estiver com alguns elementos, ele vai ficar dando the query. Ou seja, até que a fila não esteja vazia, ele vai retirando os elementos até chegar no ponto que ela vai ficar vazia. E então eu retornei o exempt só para verificar mesmo se retirou tudo da fila. E no main é só chamar a função normalmente, clear, abre parênteses, query.